Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje estou aqui à frente do canal. Peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal, se inscrevam lá, dê o seu likezinho, seu joinha e façam comentário toda essa resenha que a gente vê aqui, que são torcedores apaixonados, igual a todos nós que somos apaixonados pelo futebol. Hoje eu estou aqui com o Wallace, cara. O Wallace, as primeiras vezes que eu falei, que eu fiz a resenha, eu fiz resenha com a esposa do Wallace, com a Carol. E a Carol falou, Nilton, fala com o meu marido que ele vai participar. E eu estou aqui hoje falando com o Wallace. Wallace, cara, você estava onde quando você veio nesse jogo do Maracanã domingo, cara, desse título? E aí, gente, tudo bem? Prazer, Wallace. Então, eu venho de uma família de tricolores todos apaixonados, né? E graças a Deus também casei com a tricolor. E sábado a gente estava em Campos do Jordão. Domingo, na realidade, a gente ainda estava em Campos do Jordão. E a gente saiu bem cedinho de lá para estar presente aí no Maracanã, curtindo essa vitória. Aniversário do meu pai, deixei até de passar o dia com ele para estar no Maracanã aí. Mas ele ficou feliz como um bom tricolor. Foi um bom presente para ele de aniversário essa vitória em cima do nosso maior rival. Agora, uma pergunta, assim, vocês perderam o primeiro jogo, de 2-0. Cara, vocês acreditavam nessa vitória, assim, nesse chocolate no Maracanã, no segundo jogo, cara? Nilton, a gente acreditava-se muito nessa vitória, porque o Fernando Diniz está apresentando um trabalho muito consistente no Fluminense, né? Não é um trabalho que começou ontem, já tem bastante tempo, então o time vem jogando de forma muito organizada. Isso dá muita segurança para o torcedor. E nós conseguimos ver, apesar do resultado não ser tão favorável no sábado, contra o Flamengo, a gente conseguiu ver um bom futebol. Então, isso deu muita esperança para a gente estar junto aí domingo e acreditando sempre na vitória. Eu estava muito otimista, mas não esperava que fosse 4. Achava que seria um pouco mais complicado o jogo, mas foi um jogo relativamente até fácil. O Fluminense jogou com muita facilidade, dominou o jogo praticamente todo. E deu aquela alegria para o torcedor, né? O torcedor saiu em êxtase do Maracanã. Uma vitória sobre um rival, um clássico, final de campeonato, e a gente sempre quer ganhar, né? E foi muita alegria, né? Foi contagiante demais. A torcida ficou ensandecida com esse resultado. Pô, cara, tinha que ficar, porque realmente foi um chocolate. Mas o Wallace, cara, desde o primeiro jogo, o Fluminense já se apresentava como favorito, cara, desde aquele primeiro jogo. Eu acreditava que o primeiro jogo já ia vencer. E perdeu em 2 lances, e o Flamengo fez 2 gols em 2 lances assim que o Fluminense deu mole. Mas o Fluminense era muito mais time do que o Flamengo. Não, com certeza. Com certeza a gente já estava vindo como favorito para o primeiro jogo. E eu não gosto de colocar a culpa em arbitragem, mas a arbitragem também saiu como papel principal no primeiro jogo. É verdade. Prejudicou sim, teve um lance da falta do Léo Pereira em cima do John Arias, que na minha opinião foi um lance para expulsão clara, e não houve e acabou impactando sim, no resultado do jogo também. E só que a gente viu um futebol bonito, bem apresentado pelo Fluminense, como tem sido de costume. Então, foi o que deu mais motivação para a gente estar acreditando. Eu, particularmente, acompanho jogos de outros times também. Eu acabei acompanhando o jogo do Flamengo durante a semana na Libertadores e vi um time muito apático jogando contra o Alcas. E isso ainda deu mais motivação ainda. Era o time misto deles, eu sei, mas deu para ver que o time não estava naquele entrosamento que eles costumam ter. Isso deu mais motivação ainda para a torcida tricolor ir comparecer. Estávamos em maioria no Maracanã nesse jogo e foi aquela festa, né? Hoje você vê o Fluminense como favorito em todas essas competições que ele está participando. Tu vê o Fluminense como favorito? Assim, tu vê um time forte com condições de ganhar essas competições, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Tu vê o Fluminense nessas condições? O Nilton, pelo futebol apresentado, o Fluminense é sim um dos favoritos em todas as competições que está jogando. Não falo nem pelo elenco, que a gente vê outras equipes com investimento 5 vezes maiores, 3 vezes maior do que o Fluminense.
só que pelo futebol apresentado é sim um dos favoritos. Hoje eu só vejo o Palmeiras em questão de futebol apresentado, até pela questão do tempo do Abel Ferreira ali no Palmeiras, um futebol mais sólido até do que o do Fluminense. Mas pelo esquema tático, organização, é um dos favoritos, sim, em todas as competições que está disputando. Cara, o Fluminense ficou o time tá jogando bonito pra caramba, né, Wallace? Eu não sou tricolor. Tá, dá gosto de ver. Eu não sou tricolor, eu sou vascaíno. Mas, cara, eu gosto de futebol, eu sou apaixonado por futebol. E o Fluminense hoje, cara, o futebol que ele apresenta é de encher os olhos, cara. Impressionante. É um futebol bem bonito, bem organizado. Você vê que o Diniz consegue trabalhar bem o esquema tático, a ideia dele de jogo. Então, é gente que gosta de futebol, né, cara? Não tem como não admirar. É Quando é verdade. seu time de coração, é melhor ainda, né? Tu fica mais É, feliz ainda. Tu vê é, o teu time de coração jogando dessa forma, ofensivamente, é um time que vai para cima, que pega um rival, faz o que fez agora. Então, cara, dá uma alegria, né, pra gente que é torcedor imensa. Entendeu? é. Até os rivais, igual você tá falando, vascaíno que acompanha, mas vê que é um time que tá jogando diferenciado. E isso empolga e dá motivação aí para a gente fazer uma grande temporada. A torcida tricolor está com bastante expectativa nessa temporada aí. A gente está brigando até por algo maior, né? Talvez uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, porque a gente acredita que a gente está entre os favoritos aí esse ano. Cara, tá mesmo. Hoje você vê o Fluminense, você até falou pouca coisa antes nesse comentário que você fez aí para trás. Hoje você vê o Fluminense como o melhor time do Rio e um dos melhores times do Brasil. Não, do Rio hoje é sem dúvida. Pelo futebol apresentado não tem comparação. A prova viva aí foi o futebol que a gente jogou contra o Flamengo, que tem um elenco financeiramente maior que o nosso, mas em questão de futebol deu para deixar claro que não tem comparação. Sei que futebol é muito momento, mas o momento do Fluminense é sim como é o melhor futebol do Rio de Janeiro e, na minha opinião, o segundo melhor do Brasil, só ficando atrás aí do Palmeiras, por tudo que o Palmeiras vem apresentando aí no intervalo de tempo maior. Abel Ferreira foi o que eu falei, tem mais tempo à frente ali do Palmeiras do que o Diniz tem à frente do Fluminense, então isso traz mais segurança para eles e os títulos que eles conquistaram aí também deixa eles numa prateleira um pouquinho maior, mais à frente até do que o Fluminense em questão de favoritismo. Mas acredito sim que o Fluminense hoje é o segundo melhor futebol jogado do Brasil. Mas você vê o Fluminense como o melhor, assim, o futebol mais, como você falou, o futebol mais bonito hoje do Brasil, assim, o time que você, não só o tricolor, Bom, mas torcedores gostam de ver? hoje, se eu for comparar, eu tirei de parâmetro o Palmeiras. É, Se eu for comparar o Palmeiras com o Fluminense, o futebol do Fluminense é mais bonito. é mais Mas empolgador. O Palmeiras conquista muitas coisas quando não tem futebol na raça, na garra. É É, um time raçudo, é um time que está acostumado a disputar grandes campeonatos. Então, acho que a grande diferença entre os dois é essa. Mais em questão de futebol jogado em campo, mais bonito, mais atrativo, eu acho que ainda do Fluminense ainda chama muito mais atenção do que o do Palmeiras. cara, Agora, comparação com outros clubes que vêm quase todo ano aí despontando na parte de cima dos campeonatos, eu acho que o Fluminense aí se encontra hoje aí entre os primeiros, sim. Tá? Não dá para comparar o Fluminense com o Atlético Mineiro hoje, que tem um trabalho muito inconsistente. Não dá para comparar com o Flamengo. A gente viu que o Flamengo não é esse Flamengo aí que é, costuma jogar com a gente, é um time que está bem abaixo do que apresentou nos últimos anos. verdade. Corinthians também não se fala, que também despontou até bem no Brasileiro ano passado, mas não vem jogando esse futebol todo. Então, o futebol do Fluminense é sim o futebol mais bonito hoje do Brasil, aí, mais atrativo. Mais atrativo. Agora, uma coisa assim que eu vou fugir aqui um pouquinho do que eu tinha que falar com você. Cara, eu queria que você me falasse sobre a chegada do Marcelo. Pô, Marcelo chegando no Fluminense para a torcida, cara, particularmente para mim, é motivo de muita alegria, né? Às vezes, ontem, por exemplo, ontem eu fui no jogo do Fluminense Paysandu.
Cara, eu tava olhando e falando, caraca, esse cara tá realmente no Fluminense jogando. Cara, que pô, ganhou 5 Champions League. Às Verdade. vezes a gente para pensar assim, a gente ainda não consegue acreditar que aquele cara tá ali. Entendeu? O cara é um ídolo, é um ídolo. Não só nosso, mas, cara, acho que da maioria dos brasileiros aí não tem, poucas pessoas gostam dele. Entendeu? É um cara que parece ser super humilde, é um cara vencedor por onde passou, principalmente no Real Madrid. Então, às vezes a gente para pensar assim, cara, o cara tá jogando ali. E O tipo, cara voltou para casa. é, o cara voltou para casa. E alguns rivais falavam assim pra gente: não, o cara vai vir só se aposentar. Ele tá em fim de carreira. Cara, o cara tá com 34 anos. E tu vê É, ele jogando, ele ainda não tá no melhor da forma física dele. não. É um futebol que é outro nível. É É outro outro, nível. é outro nível. Entendeu? É O cara outro joga nível. muito. É outro nível, o Wallace, até pelo gol que ele marcou contra o Flamengo. Você vê que é um outro nível. Não tem. Cara, ele joga muito, joga muito. E pra gente, torcedor do Fluminense, ver ele ali em campo. Cara, a gente não tem nem palavras para descrever isso, porque é uma sensação muito, muito intensa. Muito intensa. É um craque de nível nacional, que é tricolor de coração e tá ali. Às vezes a gente fica. Igual eu, acho que tem vários torcedores do Fluminense que às vezes para, caraca, é o Marcelo que tá ali, cara. O Marcelo do Real Madrid, aquele que ganhou 5 Champions da seleção brasileira e tal. Caraca, é diferente demais, cara. Diferente demais. Não, o Marcelo é um diferencial. E é engraçado que na resenha que eu fiz um comentário sozinho sobre o jogo antes da final Flamengo e Fluminense e Flamengo. Aí eu falei o seguinte: eu falei, se o Diniz aproveitasse o Marcelo pelo meio, seria até mais interessante, porque ele, pelo lateral ali, ele fica meio preso ainda, não é que fique preso, mas se o cara Uhum. botasse alguém em cima dele marcando, talvez dificultasse muito o futebol dele. E se botasse ele no meio, ele se soltaria mais. O cara marcou o gol lá pelo meio. Ele é um talento tão Foi. grande que quando ele entrar pelo meio, você vai ver, Wallace, a diferença que ele vai fazer. Ainda tem essa opção, né? Que ele consegue jogar mais avançado ali e o Diniz conseguir recuar alguém para jogar na lateral esquerda para cobrir a dele. Mas, a princípio, assim, a gente está muito feliz até com ele jogando na esquerda mesmo. A gente sabe que ele ainda não está em 100% do auge da forma física dele, mas acredito que ele está muito motivado e que brevemente a gente vai ver o Marcelo aí no auge dele aí no Fluminense. Cara, o que é torcer para o Fluminense hoje, hein, Wallace? Pô, o Fluminense para mim, caraca, mano, é paixão demais. Tô muito apaixonado por esse clube. Desde pequeno, né, cara? Sou tricolor de coração, minha família, como eu disse aqui. E eu já passei por momentos ruins com o Fluminense, sim, mas Claro. eu acho que isso que me fez ver que eu sou tricolor de coração de verdade, entendeu, cara? Essa paixão que a gente carrega aí desde de novinho e tal. E agora vendo o Fluminense conseguindo se estabelecer, se organizar financeiramente, tá disputando de novo grandes campeonatos, indo bem, desenvolvendo bem, dá esperança aí da gente estar conquistando grandes títulos, entendeu? E, É querendo verdade. ou não, são títulos que fazem e marcam a história do clube e dos torcedores, né, cara? É verdade. É Então, verdade. ser tricolor para mim é demais, é incrível, cara. É Pô, paixão. agora, nós vamos aqui encerrar. Eu gostaria que você me falasse sobre uma pessoa hoje que você tenho certeza que você admira. Eu admiro muito, eu gosto muito. Eu passei, eu estou falando desse camarada desde 2020. Quando ele chegou no Fluminense, que ele começou esse trabalho, eu falo dele, falo, meu irmão, que o Diniz hoje é uma referência para técnicos brasileiros. Os técnicos brasileiros que hoje estão realmente desmotivados porque não têm oportunidade de treinar um time grande, sempre o quer trazer técnico de fora, porque o técnico brasileiro hoje não tem referência. O Diniz é essa referência. Para mim, assim, eu gosto do trabalho dele porque ele se tornou uma referência de bom treinador. Eu queria que você me falasse sobre o trabalho do Diniz no Fluminense. Então, Newton, eu acompanho o trabalho do Diniz há bastante tempo já, desde a primeira passagem dele pelo Fluminense. O pessoal, até a torcida do Fluminense era bem dividida em relação a isso. Tinha a galera, ele fez uma boa passagem pelo Fluminense, só que ele teve um problema na primeira passagem dele. O Fluminense não tinha a estrutura e organização que tem hoje, não tinha o elenco que tem hoje. O time do Diniz trabalhava já um futebol muito atrativo naquela época.
só que não tinha os jogadores que tem hoje, que em comparação de elenco é muito diferente, o elenco que a gente teve na primeira passagem dele. E o Fluminense tocava muito bem a bola, só que tinha um problema, o Fluminense não finalizava bem. O Fluminense perdia muito gol, não fazia gol, só ficava naquilo de toque de bola. E a torcida pegou um pouco, a torcida do Fluminense naquela época ficou muito dividida em relação a isso. Mas eu, particularmente, tu vai falar, não, mas é porque agora o Diniz está muito bem, você está falando isso. Não, sempre fui um admirador do trabalho dele. Agora, ano passado, quando ele retornou para o Fluminense, parte da torcida ainda estava meio dividida em relação a isso. Inclusive, na época, eu até fui um desses que fiquei meio na dúvida. A gente tinha outros nomes, até o Renato Gaúcho tinha saído do Flamengo recentemente, tinham cogitado ele para vir para o Fluminense. A maioria da torcida queria o Renato e não queria o Diniz. Só que quando o Diniz chegou, começou a implementar o trabalho dele novamente, cara, acabou. A torcida hoje, acho que não tem ninguém que fala assim, não, o Diniz não é o técnico para o Fluminense. Não é à toa que outras torcidas estão querendo o cara na seleção brasileira. Hoje, particularmente para mim, ele é o melhor técnico brasileiro na atualidade. Brasileiro na atualidade. Olha, se você vê a importância, tudo que você está falando aí. O cara, quando chegou no Fluminense agora, acho que quem pediu até ele para ser técnico, pediu a diretoria para botar o Diniz como técnico, foi até os jogadores. Até o Fred que encabeçou, acho. E você vê o seguinte, você vê que o Ganso, cara, que estava lá encostado, não sei o quê, voltou a jogar. Voltou a jogar. O Ganso, na primeira passagem dele, o Diniz já utilizava bastante ele. Só que foi o que eu te falei, o elenco era bem limitado em relação ao elenco de hoje. E quando ele saiu eu até falei isso com algumas pessoas, quando ele saiu na primeira passagem dele do Fluminense, eu falei, cara, esse cara, quando ele pegar um time que tem um elenco qualificado, ele vai ser um dos melhores técnicos do Brasil. Ele, na passagem dele pelo São Paulo, eu acompanhei. O elenco do São Paulo, na época, era bem melhor do que o do Fluminense. Não entendi muito bem por que não deu certo lá no São Paulo. É difícil trabalhar no São Paulo. É difícil trabalhar no São Paulo. A questão política lá no São Paulo é bem complicada, né? Então, acho que isso pode ter atrapalhado ele também. Mas quando ele voltou para o Fluminense, eu sabia que ele tinha tudo para fazer um bom trabalho com a diretoria atual do Fluminense, que tem trabalhado para manter um nível de excelência bom no Fluminense, uma organização boa, tá com as contas em dia, salário em dia, que foi uma promessa da nossa diretoria. Acho que tudo isso traz um ambiente tranquilo para ele estar trabalhando. E os resultados são esses, estão vindo. Primeiro a curto prazo, e acredito que daqui a pouco a gente vai ver os trabalhos dele a longo prazo também. E é isso, agora é trabalhar com essa pressão aí dele estar sendo cogitado para ser técnico da seleção. E aí? Coisa que particularmente... Não, deixa ele quietinho trabalhar lá no Fluminense. Se a gente conquistar uma Libertadores aí, depois disso a gente pensa em liberar ele para a seleção. Mas primeiro não. Primeiro ele tem que ficar aqui no Flusão, depois pensa em seleção. Depois pensa em seleção. Estou sendo egoísta assim e tem que continuar lá. Cara, mas acredito sim que é um nome muito forte até para a seleção brasileira, cara, hoje. Olha, se esse convite for feito, vocês não tem como segurar, não. Isso vai ser um grande problema para vocês. É complicado. Ele vai balançar com esse convite aí, com certeza. Se for feito o convite, ele vai balançar, cara. Tudo depende do Ancelotti. Se o Ancelotti lá der uma alisada, acho que ele vira um alvo. Ele vira alvo. Mas, particularmente, eu achava que a CBF tinha que ir lá no Palmeiras, lá, Abel, vamos lá, vamos assumir a seleção brasileira. Para a gente ia ser até melhor. Eu gosto do Abel Ferreira também como técnico. Porque é um acho cara que ele sério. seria um bom técnico para a seleção. É um cara sério, trabalha sério, um cara que pensa muito na vitória. Cara, eles dois hoje estão sobrando, né? Diniz e o Abel estão sobrando. Estão sobrando. Impressionante. Que trabalho bem feito dos dois. Estão sobrando. Eu gostaria muito de ver agora, hoje assim, Palmeiras e Fluminense. Cara, ia ser um jogaço. Vai ser um bom jogo. Brasileiro, aí a gente vai ter esse jogo aí em breve. Vai. Eu gostaria de ver, cara. Vai ser um jogaço. É para parar e assistir, velho. Não, ano passado já foi um jogo excelente. Eu lembro que o último jogo foi aqui no Maracanã pelo Brasileiro, foi 1-1. Foi um jogão. O Scarpa fez um golaço de bicicleta. O Fluminense correu atrás, dominou o jogo praticamente todo, empatou. Um gol de... Não lembro de quem, acho que foi do Nino de cabeça. Manuel de cabeça, nosso zagueiro. E tentou até o final, não conseguiu virar o jogo, mas foi um jogão.
um dos melhores jogos aí do Fluminense no campeonato e do Palmeiras. Ô, Wallace, cara, eu tô aqui terminando essa resenha com você, cara. Sensacional. Falei com o tricolor fanático, fanático, não doente, fanático pelo Fluminense. Legal? Fanática, é. Fanático, tá doente. Você é um torcedor fanático pelo Fluminense, você gosta do Fluminense, torce a família toda, Deus já te ajudou a você casar com a Carol, com a outra tricolor, deu tudo certo. Cara, demais, demais, cara. Agora, pô, eu te agradeço aqui, você está comigo aqui na resenha, cara. Te agradeço muito. Nada, eu que agradeço aí essa oportunidade, bate-papo show de bola aí. Deu para passar um pouquinho de conhecimento também do Flusão. E é isso. Legal. Prazerzaço. Pô, prazer sempre é meu estar com vocês aqui no canal. O prazer sempre é meu. E eu peço a vocês que vão ver essa resenha com o Wallace aqui, tricolor, fanático, fino trato, que vocês se inscrevam no canal, vão lá, dê o seu likezinho, faça o seu comentário também, tudo que o Wallace falou aqui, que foram coisas muito legais e coisas corretas. Cara, mas não deixe de assistir sempre a gente aqui no canal. Wallace, um abraço, irmãozão. Saudações aí, faz o L. Faz o L, é isso aí, um abraço.